Convidamos nesta sexta-feira que antecede as eleições a chefe do cartório eleitoral aqui de Rio do Sul, a Cleidiane Sevegnani Adame, e também o técnico judiciário Marcelo. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Tirar algumas dúvidas, do eleitor agora nessa reta final. Nas eleições gerais, então, são vários candidatos, vários números. Então é importante que o eleitor leve a sua colinha para não correr o risco de esquecer algum número na hora, né, Cleide? Isso. Inicialmente, essa é a nossa preocupação com o número de cargos que precisam ser digitados por esse eleitor. Então, é muito, muito importante que ele leve um lembrete, existe o lembrete oficial que a gente tem no cartório e que a gente também disponibilizou algumas vias para os mesários entregarem para esses eleitores, para os diretores das escolas, porque, assim, não adianta levar anotado no celular, por exemplo, precisa ser num papel, porque não pode adentrar na sessão e fazer o uso do celular enquanto estiver votando. Então, a nossa preocupação inicial é essa. Que horas começa a votação, Cleide? A votação inicia às 8 horas da manhã, pontualmente, e encerra às 5 da tarde, se não houver filas. E já se tem uma expectativa do horário para a divulgação do resultado? A gente vê assim que a cada ano tem se preocupado em trazer esse resultado o quanto mais rápido possível, A preocupação da Justiça Eleitoral, a gente que trabalha já há muitos anos nesse processo todo, eu percebo que esse ano a expectativa é de ser mais rápido a apuração, então, assim, talvez 7 horas, no máximo, a gente tem os resultados de todos, os votos, mas há também uma preocupação em fazer um processo de totalização transparente, como sempre foi, mas de mostrar para a população que é transparente. Então, a gente fez um treinamento com os mesários, orientou os diretores das escolas, os fiscais de partido, que eles podem fazer a leitura através de um aplicativo que se chama QR Touch, que é para totalização, e eles podem ler o QR Code do boletim de urna, que o boletim de urna é o resultado daquela urna, que vai estar fixado lá na porta da sessão, e com isso eles vão saber antes que a gente mesmo, lá no cartório, o resultado de Santa Catarina, pelo menos, porque é um aplicativo que o Tribunal Catarinense formulou. Então, são coisas que visam agilizar o resultado e visam confirmar o processo, a transparência da totalização do processo eleitoral como um todo. Tá certo. Que documentos o eleitor vai precisar levar para poder fazer a votação? Qualquer documento com foto. A gente só enfatiza que tem que ser com foto, Então, assim, existe o aplicativo de celular que é o e-título. O teu e-título tem que estar com a foto. Se ele não tiver a foto, ele também não serve, Então, CNH digital, qualquer documento digital. E se você não sabe a sessão eleitoral, a gente recomenda já antes, procurar o cartório eleitoral, o Disque Eleitor, no site do Tribunal Regional Eleitoral, para chegar no colégio sabendo qual é a sala que você vai votar. É bom ter o documento, então, o título, porque ali vai estar a sessão, o local de votação certinho. Quem não tiver, procura antes para não... Às vezes teve alguma alteração de local também, ou não lembra qual é a sala, Algumas pessoas fizeram biometria, Cleide? Outras não. Como é que vai funcionar isso nessas eleições? Bom, esse ano a gente retomou o processo de coleta da biometria na hora da votação. E aí, quem não tem a biometria vai votar normalmente, só que vai precisar assinar ao final o caderno de votação ali, comprovando que compareceu na sessão eleitoral. A questão também da biometria, para quem não foi no cartório fazer, existe a importação de dados de órgãos públicos conveniados que a gente fez. Por exemplo, se você foi fazer uma identidade, atualizou as digitais, fez uma carteira de motorista, a importação desses dados foi conveniada com o Tribunal Superior Eleitoral e a gente vai aproveitar essa biometria do eleitor. Então, assim, pouquíssimos eleitores não terão a biometria, Há uma boa parte já terá o registro biométrico também. E mesmo quem tem o registro biométrico tem que levar o documento? Sim. Independente disso. Isso, independente, porque o registro biométrico, ele acontece depois que ele foi digitado o título de eleitor dele lá no terminal do mesário para identificação. Então, ele precisa antes se apresentar para o segundo mesário com um documento com foto. Quem estiver fora do domicílio eleitoral no domingo, já pode justificar ainda no dia da votação, da cidade onde estiver? Isso. No dia da votação, ele pode justificar em qualquer colégio que funcione como sessão de votação fora, do município onde ele vota. E, assim, o aplicativo de celular e título, ele também permite essa justificativa no dia da votação.
Então, no dia 2 de outubro, se eu estiver fora também do meu domicílio, eu não preciso ir a uma escola se eu tiver o aplicativo e-título baixado. Ele reconhece, né, por geolocalizador, de que eu não estou, por exemplo, em Rio do Sul, que eu estou em Blumenau, então ele justifica, ele procede à justificativa. Cleide, aqui em Rio do Sul, alguns locais de votação vão ter alteração esse ano, né? Isso. A gente tem 3 locais de votação que foram provisoriamente alterados por conta de reformas no local antigo, que é o Alfredo Dalfovo, ali no Buda, que foi transferido para o Sesc, que é bem próximo. A creche do Matheus Alves Conceição, ali na subidinha no Buda, também foi transferido para o Danilo Schmidt. E o Colégio Aníbal de Barba, no Cantagalo, que é um colégio com bastante eleitores, todos eles foram transferidos para o Henrique Fontes. Então, a transferência aconteceu para o Henrique Fontes. Deixar claro que Roberto Machado não houve essa transferência. Inicialmente havia a necessidade de transferir esses eleitores para outro local, mas a reforma do colégio ficou pronta antes, então mantém todos os eleitores no Roberto Machado. A gente vai conversar um pouquinho então agora com o Marcelo, que é técnico judiciário. Marcelo, a gente falou então sobre a importância aí de ter a colinha, já que são vários números. Qual que é a ordem de votação na urna, para o pessoal que ainda não sabe? Boa tarde. A ordem de votação começa com deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Esse ano vai ter alguma alteração em relação ao BIP de confirmação? A gente trouxe uma urna teste, então, aqui para o estúdio para fazer um demonstrativo para quem está em casa e tem alguma dúvida ainda. Marcelo, explica para a gente, então, o que vai mudar ali na hora da votação. Exato. O TSE inseriu uma espécie de delay, que é 1 segundo após o candidato digitar o número do candidato ali na urna. Anteriormente, o eleitor ficava digitando o número no teclado e já apertava confirma. Quando ele voltava para o visor, já estava habilitado o próximo candidato. Então, ele ficava naquela dúvida, será que eu votei no candidato certo? Então, o TSE inseriu esse 1 segundo a mais para que o eleitor volte para o visor e confirma realmente se é aquele candidato. Aí, então, ele aperta confirma. Porque se ele apertar confirma muito rápido, não vai pular de cargo para a escolha. Então, ele vai ter que esperar novamente, apertar mais uma vez confirma, aí sim vai computar o voto dele e vai passar para o próximo cargo dos candidatos. Tem como a gente mostrar um exemplo, então? Sim, eu vou fazer a demonstração aqui, então a urna já está habilitada, começando por deputado federal. Então, vamos selecionar aqui 9101, né? Aí apertei confirma, foi ok, né? Deputado estadual 91. Apertei confirma bem rápido, ele não foi. Então tem que aguardar esse delay de 1 segundinho e aí sim apertar novamente confirma e aí ele já carrega o próximo candidato. Senador também, né? 91.1. Carrega ali embaixo, pode perceber na urna, né? Aquela mensagem ali, confira o seu voto e confirma. E aí ele passa para o próximo. Aguardar aparecer essa mensagem, então confira seu voto e aí confirma. Não vai conseguir confirmar antes também? Não, ele pode apertar confirma, mas ele não vai pular. Então ele vai ter que esperar novamente e aí sim, novamente apertar confirma para ele passar para o próximo cargo a escolher. E aí no final aqui, governador, né? Ó, ele não foi, né? Carregou aquela mensagem, confirma. Presidente é a mesma coisa. Confira o seu voto, confirma. E aí sim, grava os votos e fica totalmente finalizado. Qual que é o tempo médio de votação, contando esse tempozinho extra aí que vai ter em relação a esse delay? É uma média de uns 40 segundos, mais ou menos, tranquilo. O que não vai prejudicar o processo eleitoral, o resultado, enfim, não. Só um pouquinho mais lento do que... Só uma correção ali no início que eu falei que era deputado estadual, mas é deputado federal. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Tá certo. O pessoal pode ir com calma à cabine de votação, com a sua colinha, digita os números ali que ocorre tudo certinho, né? Cleide, antes da gente encerrar, manifestações individuais, então, no dia da votação são permitidas, né, no domingo. Qual que é o limite para isso? O que pode ser considerado um excesso que pode trazer algum problema para o eleitor? Bom, o eleitor, né, ele está livre no seu vestuário, no que ele quiser portar, no que ele quiser vestir,
né, para ir votar no dia da eleição. O que é proibido no caso é ele causar tumulto, por exemplo, né, na sessão eleitoral, começar a querer fazer aglomeração de pessoas, né, próximo ao colégio, dentro do colégio. Então, a manifestação, como diz o artigo ali, né, o artigo da Lei das Eleições fala manifestação individual e silenciosa. Então, ele pode todinho, né, tá vestido de determinado candidato, assim, com as propagandas dos candidatos que ele deseja votar. E aí, nesse caso, ele só não pode fazer aglomeração e causar tumulto, porque daí ele realmente incorre numa penalidade no dia da eleição. Tentar induzir alguém a votar em algum candidato, principalmente. Isso também não pode. Não, manifestação individual e silenciosa. Tá certo. Então, aí algumas orientações, algumas dúvidas, né, comuns aí do eleitor nessa reta final para informar e deixar todo mundo bem a par do que deve acontecer aí nesse domingo. Cleide, Marcelo, muito obrigada pela vinda, né, por ter aceito o nosso convite para conversar um pouquinho ao vivo aqui com a gente, com o eleitor aqui do Alto Vale. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado.